Aí o bom senso manda comparar. O bom senso manda comparar. E é isso que nós vamos fazer agora. Quando os adversários não têm números importantes para mostrar, sabe o que eles fazem? Inventam. Quer ver? Na saúde, a quantidade de cirurgias, que chegou a 104 mil em 2005, despencou para 65 mil no ano passado. Tem alguma coisa errada aí. E tem mesmo. Olha só como eles estão querendo manipular a verdade. Gente, esse aqui é o site oficial do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode entrar e conferir os números oficiais. Dá só uma olhada. Em 2005, foram realizadas apenas 49 mil cirurgias. E não 100 mil, como mostra o programa do Lessa. Esse número é absurdo. Podem ver? De 2000 a 2007, a média esteve sempre entre 45 e 50 mil. Nunca na história de Alagoas esse número chegou a 100 mil. Pense numa mentira grande. E ele ainda diz que no governo dele teve mais cirurgias do que o governo do Teotônio. Outra mentira. Em 2009, foram realizadas mais de 64 mil. Em nenhum dos 8 anos de governo do Lessa, ele conseguiu chegar perto disso. Esse número é resultado direto do programa ProOSP, lançado por Teotônio. Que vergonha, hein, seu Ronaldo? Aí o bom senso manda comparar. O bom senso manda comparar. E é isso que nós vamos fazer agora. No governo Lessa, 3 carros do SAMU funcionando e nenhuma ambulância cidadã. No governo Teotônio, 50 ambulâncias do SAMU e mais 142 ambulâncias cidadãs. Aí o bom senso manda comparar. No governo Lessa, o pronto-socorro de Maceió era pequeno, sujo e só tinha 120 leitos. Teotônio construiu o HGE, que é mais moderno e bem equipado. Aí o bom senso manda comparar. Ronaldo Lessa, em 8 anos, só criou 38 leitos de hospital. Teotônio está entregando 621 novos leitos em vários hospitais do estado, inclusive 60 leitos de UTI e UCI neonatal. Aí o bom senso manda comparar. No governo Lessa, só 3 mil pacientes estavam cadastrados para receber medicamentos de alto custo. No governo Teotônio, já são 18 mil pacientes cadastrados para receber esses remédios gratuitamente. Aí o bom senso manda comparar. No governo Lessa, nenhuma indústria chegou ao estado. Ao contrário, muitas foram embora. Teotônio está trazendo 42 novas indústrias e entre elas o estaleiro Eisa e a mineradora Vale Verde, que vão gerar milhares de empregos. Aí o bom senso manda comparar. No governo Lessa, em 8 anos, nenhum hotel veio para Alagoas. No governo Teotônio, estão chegando 20 novos hotéis, gerando 10 mil empregos e movimentando o turismo. Aí o bom senso manda comparar. Em 8 anos de governo Lessa, as obras do Canal do Sertão quase não andaram. Tudo que ele fez foi construir a casa de bombas. Nem as bombas ele comprou. Teotônio comprou e instalou as bombas e construiu 45 quilômetros do canal. Aí o bom senso manda comparar. O governo Lessa fechou a Emater e deixou o agricultor na mão. O governo Teotônio dobrou o orçamento da agricultura, deu assistência técnica para o pequeno produtor e distribuiu 4 mil toneladas de sementes. Aí o bom senso manda comparar. Ronaldo Lessa, em 8 anos quase não fez saneamento. O governo Teotônio está dobrando a cobertura do saneamento de 15% para 30%. É mais do que todos os outros governadores juntos já fizeram. Aí o bom senso manda comparar. O governo Lessa diz que vai construir 40 mil casas, mas em 8 anos só fez 4 mil. O governo Teotônio está construindo 36 mil casas e muitas já foram entregues. Aí o bom senso manda comparar. O governo Lessa prometeu o aumento do professor sem ter dinheiro para pagar. O governo Teotônio pagou o aumento de 55% do professor e deu mais de 9 mil cursos de capacitação. Aí o bom senso manda comparar. O governo Lessa diz que vai fazer escolas profissionalizantes, mas em 8 anos não fez nenhuma. O governo Teotônio já entregou 2 escolas profissionalizantes. Aí o bom senso manda comparar. Ronaldo Lessa pagava salário a 6 mil funcionários fantasmas, deixando um rombo de 22 milhões na folha de pagamento. Teotônio retirou os funcionários fantasmas da folha de pagamento e acabou com essa vergonha. Aí o bom senso manda comparar. Segundo dados do Ministério da Saúde do governo federal, quando assumiu o governo, Teotônio recebeu de Ronaldo Lessa o estado de Alagoas em primeiro lugar entre os mais violentos do Brasil. Uma das causas desse problema é o tráfico de drogas, principalmente o crack. Só aqui em Alagoas, 80% dos homicídios estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Aí o bom senso manda comparar. O governo Ronaldo Lessa nunca tratou o problema das drogas como deveria. Teotônio equipou a polícia para combater o tráfico, investiu em tecnologia e investigação e pela primeira vez implantou programas sociais para recuperar os dependentes químicos.
Aí o bom senso manda comparar. No governo Lessa, a polícia trabalhava em péssimas condições. Só havia 36 viaturas e poucos equipamentos. Teotônio entregou 400 viaturas novas e 15 toneladas de equipamentos para os policiais trabalharem. Aí o bom senso manda comparar. Existem outras mentiras iguais a essa. E algumas, a gente sabe exatamente de onde saíram. Mas Ronaldo, governador, consertou Alagoas. Primeiro, com o pagamento de salários atrasados dos funcionários. Ela disse que o Lessa pagou os salários atrasados do servidor. Você acha que isso é verdade? Vamos ver o que dizem os jornais da época. 28 de agosto de 1998. Estado começa a pagar hoje metade dos atrasados. Governo federal deposita na conta do Estado 61 milhões para o pagamento das 7 folhas salariais em atraso. Você viu a data? Agosto de 98. Foi o vice, Mano, que pegou o Estado em crise. E foi ele que pagou a primeira metade dos salários atrasados. Então, em agosto de 98, os servidores já tinham recebido metade dos atrasados. Será que Ronaldo Lessa pagou a outra metade? Vamos ver? Primeiro, com o pagamento de salários atrasados dos funcionários. 9 de outubro de 98. As agências da Caixa Econômica abrirão hoje às 7 horas para efetuar o pagamento dos salários do mês de setembro dos servidores. Opa! Dia 9 de outubro, os servidores já estavam recebendo o mês de setembro. Já estava começando a normalizar o pagamento. E o Lessa ainda não era governador. Primeiro, com o pagamento de salários atrasados dos funcionários. Olha aqui. Essa matéria diz que o pagamento do 13º ficaria para o Ronaldo. Mas só isso, porque já tinham dinheiro para pagar as últimas parcelas atrasadas. Ao que parece pelo jornal, o Lessa só pagou o 13º. Será? Primeiro, com o pagamento de salários atrasados dos funcionários. 30 de dezembro de 1998. Caixa abre mais cedo para pagar 13º dos servidores. Vixe, não sobrou nem um 13º para Ronaldo Lessa pagar. 13 de janeiro de 1999. Lessa recebe governo com 36 milhões em caixa. O ex-secretário da Fazenda de Mano, José Alfredo, garantiu que as finanças estavam equilibradas. Então, Ronaldo Lessa, quer dizer que o senhor recebeu o Estado com as contas em ordem? E olha só o que você fez. Salário de dezembro pode ser pago em 12 parcelas. Lessa falou sobre a possibilidade de parcelar o salário. Só sobrou o salário de dezembro para pagar. E o Lessa ainda parcelou em 12 vezes. Isso não é cuidar do servidor. Mas olha, só te digo uma coisa. Ronaldo cai na real. Quem pagou os salários atrasados do servidor foi o Mano. E ainda tem mais uma história. Aí o bom senso manda comparar. Sempre encarei as gangues, fardadas ou disfarçadas. Lessa diz que enfrentou a gangue fardada. Será? Vamos ver o que foi notícia na época. As duas faces cruéis da gangue fardada. Em janeiro de 1998, a polícia prendeu uma das maiores quadrilhas compostas por militares e policiais civis. A gente já sabe que em 98, o governador era o Mano. Portanto, foi o Mano que prendeu a gangue fardada. De novo, Lessa! Mas que mania! Tá vendo? Ronaldo Lessa repete tanto essas histórias que o povo acaba achando que é verdade. Abre o olho, Alagoas. Aí o bom senso manda comparar. O seu Paulo passou pela prefeitura, passou pelo governo, roubou e saiu daqui. As palavras que o senhor acabou de pronunciar são palavras em relação a mim e as minhas relações políticas. São palavras que eu não aceito. E são palavras que eu quero que o senhor as engula. Que o senhor as engula. Pense numa ficha suja. Era o revoltado, agora tá colorido. Eu que não sou besta, sei com que tu tá metido. Processo feito a peste, teu fichão é bem corrido. Seu fichão é sujão e perdeu sua boquinha que é da uma de sabido. Cheio de chilique, de pantinho, tu tá perdido. O povo tá esperto e não cai nessa cilada mais não. Só ladrão, ou vai. Ficha suja, eu não voto jamais. Quem vive de passado é museu. Alagoas não aguenta mais. Se não deu valor, então vai. Tua ficha é suja demais.
Aí o bom senso manda comparar.